começar, né? 15 minutos, não há muito tempo de conversa, não. Nós somos gestores da Escola Celestino Pimentel. Meu nome é Hamilton, eu sou formado em matemática, especialista e sou mestre pela Gama Filho e pela Universidade Lusófona de Portugal. Né? No caso, eu fiz 2 mestrados na área e todos voltados ao ensino. Hoje eu sou o diretor administrativo do Celestino Pimentel e Jeane, nossa diretora pedagógica. Jeane, quer dar uma palavrinha para se apresentar? Boa noite a todos e todas, né? Sou Jeane Maciel, estou à frente aí do Celestino juntamente com a Milton. Me encontro na gestão pedagógica, né? E estamos aqui, sou pedagoga, né? Especialista em educação, e estamos aqui, né? Para fazer essa apresentação bem breve aí sobre as metodologias ativas no ensino da EJA. A Milton pode dar continuidade aí. Ok, então vamos lá. Você pode passar o slide, por favor? Bem, para a gente começar esse trabalho de metodologia ativa, primeiro a gente tem que ter um convencimento do nosso corpo docente, né? O que é a metodologia ativa, como é que ela surgiu, por que está nessa evidência, né? Se fala tanto nisso. E a gente chegou a esses pensadores. O William Glass era um psiquiatra que ele teve muita negativa quando ele começou a fazer esse trabalho, né? O desenvolvimento da cabeça, do cérebro, com as relações do aprendizado. Então, havia um conflito. Isso aí ele levou muita negativa nas universidades quando ele foi fazer esse tipo de estudo, não é? Esse tipo de relação. Será que o estímulo, será que posso comparar com a atividade física, né? Será que alguma atividade física pode estimular o cérebro a ter uma aprendizagem mais eficiente? Pode. E olha que esse estudo é muito recente, né? Ele faleceu em 2013. Então, ele fez esse relato como psiquiatra. Existem ações que causam um aprendizado muito mais eficiente no nosso alunado, né? Isso em qualquer discente. Teríamos aí uma palestra inteira para falar sobre o trabalho do William Glass, mas não é o nosso caso, né? Mas fica essa ideia na cabeça. Um psiquiatra que estudou estímulos, movimentos, que causava um aprendizado melhor. Pode passar para o próximo, por favor? Pois bem, no meio desse conflito, só para a gente retomar um pouco, eu tenho um livrinho aqui de cabeceira, deixo até indicado aí para vocês, né? É o livro de Ayrton Krauss, que ele é da Universidade de Michigan, e Ayrton Krauss entra em conflito, de certa forma, com o William Glass, porque Ayrton Krauss diz que o pensamento, a cabeça, ela pode ser controlada. E uma coisa interessante no mundo do científico é que, às vezes, eles se boicotavam. Ayrton Krauss era um especialista em fazer palestra e atendimento para autocontrole, e se achava uma celebridade com isso. Certa vez, ele fazendo as suas pesquisas, os seus estudos, ele conseguiu descobrir que a dor física ela é tão forte quanto a dor emocional. E provou isso, né? Tinha propriedade para provar isso. Só que isso ia dar uma pancada muito forte na indústria farmacêutica. Então, um dos pesquisadores de Ayrton Krauss, olha o mundo científico, né? Como é complicado. Certa vez chegou, aliás, um dos pesquisadores de William Glass chegou para Ayrton Krauss e disse: olha, essa pancada aí que você vai dar no mundo farmacêutico mexe com finanças. Quando ele retornou para casa, ele recebeu uma carta de ameaça. Uma carta lá coladinha em papel. Pois bem, esse cientista, não é o papa do autocontrole, quando recebeu essa carta de ameaça, se descontrolou. Se viu em delegacia, passou a viver trancado dentro do quarto. Conclusão, olha o que é que o estímulo cerebral faz, né? Então, foi nessa situação que o William Glass começou a fazer os seus estudos e dizer que esse estímulo existe e ele tem, sim, que ser aplicado e nos causa um controle muito maior na nossa aprendizagem. E assim ele fez essa tabela, colocou essa tabela aí bem simplificada em relação à aprendizagem, a tabela pirâmide de aprendizagem do William Glass. Quando nós somente lermos, essas ações iniciais são as passivas, a leitura só causa um aprendizado de 10%. O estímulo cerebral só vai alcançar no máximo 10% nos seus estudos. A escuta, 20%. Ver, a visão, um estímulo de 30%.
E como a gente está vendo aí, eu não sei se vocês estão vendo, eu pelo menos não estou vendo, não, está muito clarinho aqui, ver e escutar 50%, né? Já tinha isso na cabeça. Pois bem, essas metodologias passivas, a gente fica vendo que são, de fato, as mais utilizadas em sala de aula. Mas, no entanto, esses cientistas já provaram isso, que não são as mais eficientes. Daí entrou-se esse desenvolvimento, onde a gente entra, de fato, com a metodologia ativa. Olha o rendimento da aprendizagem da metodologia ativa, como quando há a participação do aluno, quando o conceito é feito do aluno para o professor, construído dessa forma, o tamanho da experiência que isso causa, o tamanho do aprendizado. E isso de uma riqueza tão grande para a EJA, porque o nosso aluno da EJA, ele tem uma vivência enorme. Né? Geralmente, pai de famílias, pessoas de idade que têm uma visão muito longa. E a gente vai descobrindo, utilizando as metodologias ativas, que os conteúdos didáticos já são conhecidos para eles, por eles, mas de forma vivencial, mas que precisa ser sistematizado. Então, a metodologia ativa cai como uma luva na aplicação dos alunos da EJA. Então, nós temos aqui 70% de aprendizado, a gente vai ter quando o aluno conversa, debate. O aluno da EJA, ele vem muito tímido, mas ele vem doido para falar. Quando a gente provoca a fala dele, vai longe. Não é? A prática, então, causa um aprendizado de 80%. Aí vem o nosso maior desafio, né? De repente, colocarmos um aluno para ensinar, um aluno para dar uma aula, seja o tema que for, causaria nele um aprendizado de 95%. Então, com essa formação que nós fizemos a princípio com os nossos docentes, levou um convencimento e uma visão mais sólida para fazer a prática da metodologia ativa. Claro que a gente não pode chegar simplesmente e dizer acabou a passiva, é tudo ativo. Não é bem assim. Mas a gente pode começarmos a desenvolver as metodologias ativas para depois sistematizarmos de uma forma passiva, já que a vivência do aluno da EJA é muito ampla, é muito grande. Jeane, quer fazer alguma complementação? Só mais na frente, né? Porque o próprio regulamento pede aí só para uma pessoa falar. E mais na frente, se eu puder, eu dou uma entradinha, tá certo? Pronto, eu vou falar 5 aqui minutos para a conclusão, viu, Hamilton? Exatamente, estou vendo isso aí, Severino. Se eu me empolgar, eu vou muito longe aqui, viu? Então, vamos agora pegar isso, né? Você pode passar o slide, por favor. Eu me poupei até das fotos por isso, Severino, senão eu ia falar demais aí dessas fotos e eu sei que ia entrar a noite adentro. Então, nós começamos a desenvolver atividades que fizessem a prática do aluno para depois nós conseguirmos fazermos essas vivências mais passivas na sala de aula. Tivemos uma atividade do Café Literário com Coralina, faltou um N aí no final, mas, enfim, quando as professoras unificaram, né, fizeram esse trabalho, tanto no nível 1 e 2, como 3 e 4, a história de Coralina, muitos se identificaram com a história dela, daí ela subdividiu temas, onde cada um ia relacionar a sua vivência com uma passagem da vida de Coralina, e eles fizeram essa apresentação lá no nosso pátio, né? Tem um palcozinho lá, e eles fizeram essa apresentação. Então, havia uma empolgação muito forte em cima disso, né? A gente vê que o aluno estava ansioso para falar. Sarau de poesia, por um outro trabalho que nós fizemos juntamente com esse recital de poesia. Os alunos pegarmos aí algumas músicas populares, onde eles já cantavam de cabeça. Olha que eu estou falando de português, que não é muito minha área, mas presenciei. Eles cantavam as músicas de cabeça, mas, no entanto, não sabiam associar as palavras, a leitura. E conforme eles começaram esses recitais de poesia no sarau, eles, com papel na mão, começaram rapidamente a associar a fala com a escrita. Gerou uma fácil associação de leitura e palavras. Corpo em movimento foi uma atividade feita pelo nosso professor de educação física, juntamente com a professora de artes. Então, aqui entrou mais a matemática. Conforme eles iam fazendo os movimentos, eles iam aí fazendo contagem, queima de caloria, enfim. Tinha toda essa tabelinha aí, IMC, ficou bem interessante, não é? Vivência de mercado. Essa foi, não é? Eu sou da área. Nós tínhamos aí alunos que vivem no mercado, né? Compra e venda. Temos até uma senhora que compra e vende de bolo, não é? E, no entanto, quando o professor armava as continhas para ela se perdia.
Então, nós fizemos notas fictícias, fizemos uma simulação de mercado, e com essa simulação, após a simulação de uma compra e venda, ela relatava. Ficou muito mais simples para ela associar e entender as 4 operações, a associação de compra e venda. E a situação de shows, quando a gente tem mais esse contato afetivo, né, os alunos, a gente vai descobrindo os talentos. Nós temos o privilégio de termos alguns professores músicos na escola. Quando eu digo músicos, são músicos mesmos, hein? Tem música aí nós temos uma pessoa da banda de música da polícia, nós temos algumas cantoras. E a gente descobriu alguns alunos do EJA que também são músicos. Daí, shows, que a gente faz isso com maior constância, onde os alunos recebem a letra, contagem de partitura e vão associando canto, palavras, cálculo, juntamente com essa ideia da partitura. Ok, Jane, tem 2 minutinhos para você complementar. Posso, Severino? Pode, 2 minutos. Só complementando, né, essas atividades aí que a Milton mencionou, importante também colocar uma atividade que foi feita essa semana na sala de leitura, atividade com nível 1. A professora pegou uma contação de José de Castro, né, O Mundo em Minhas Mãos. E aí foi questionando a cada um, né, se ele tivesse o mundo em suas mãos, o que ele poderia fazer, o que ele faria. E essa interação, porque tem aqueles mais tímidos, né, uns alunos assim já de idade, e uns com muita dificuldade em se pronunciar, né? E a professora ia questionando e assim foi trazendo essa fala, né? Então essa interação, essa participação, né? Trabalhando um autor nosso, então tudo isso também facilita, não é? O trabalho, o desempenho desses alunos. Então só para a gente fechar aqui, né? Ilustrar mais aí um pouco como essas atividades favorecem, não é? O desempenho desses alunos. Então os nossos agradecimentos, né? Esperamos que vocês tenham gostado, apesar do pouco tempo, mas é muita coisa para se falar. É pena que a gente também não colocou as fotos, né? Para não passar mais tempo. Tempo curto. No próximo momento, a gente pode falar mais sobre a metodologia ativa. Obrigado.